Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Esdras. Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Esdras 4. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. 4, versículo, aleluia, 21. Aleluia, Jesus. Aliás, vamos começar no 18. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Esdras 4, 18. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Esdras 4, 18. Aleluia, Jesus. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Aleluia, Jesus, glorificado é o santo nome. Mas vamos pedir ao Senhor para falar conosco, aleluia, através dessa palavra. Senhor, eis aqui, meu Pai, a tua santa palavra. Oh, meu Pai, que o Senhor possa nos direcionar, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, meu Pai. Oh, Senhor, a tua palavra, Senhor, é um guia, é um direcionamento, meu Pai. Senhor, a tua palavra tem poder, meu Pai. A tua palavra, Senhor, ela cumpre um propósito, meu Deus. E nessa noite, meu Pai, cumpre o teu propósito através da tua palavra, meu Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Pai, toma direção, meu Deus. Ó Senhor, da nossa vida, meu Pai, dos nossos lábios, meu Deus, e fala com o teu povo nessa hora, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, para que o teu nome seja honrado, magnificado, meu Pai, no meio do teu povo e da tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãos sabem, aleluia, Jesus, né, como a gente sempre está reforçando aqui, a divisão dos reinos, né, aleluia, de Judá e Israel, aleluia, Jesus, por causa do pecado de Salomão. E a Bíblia fala, irmãos, que o reino, aleluia, de Israel, aleluia, Jesus, depois, após alguns períodos, aleluia, Jesus, o Senhor permitiu eles cair na mão da Síria. E, aleluia, Jesus. E o reino de Judá, a Bíblia fala que caiu posteriormente, aleluia, nas mãos da Babilônia. Mas demorou. Mais de 100 anos, o reino de Israel foi destruído primeiro. Aleluia, Jesus. Então demorou mais de 100 anos para que o reino de Judá caísse na mão da Babilônia. E a Bíblia fala, irmãos, que depois que o reino de Judá caiu na mão do rei da Babilônia, aleluia, Jeremias profetizou que eles iam ficar, aleluia, sobre o reinado, aleluia, de Nabucodonosor ou da Babilônia, né? Porque Nabucodonosor depois morreu.
aleluia, Jesus, por 70 anos. Aleluia, Jesus. Mas o profeta Isaías, muito antes de Jeremias, aleluia, muito antes, aleluia, o Senhor já havia revelado para ele, aleluia, Jesus, coisas que iam acontecer ao seu povo num futuro muito distante. Aleluia, a Bíblia fala que Isaías profetizou que o povo ia voltar. E ora, o povo não era nem escravo nessa época. Aleluia, Jesus nem tinha sombra de ser dominado por nenhum outro reino. Mas ele profetizou muito antes. Aleluia, a Bíblia fala que, aleluia, Jesus, ele profetizou que eles iriam voltar para a sua terra. Aleluia, Jesus. E o Senhor até chegou a dizer para Isaías que ele é aquele que anunciava as coisas, o futuro as coisas antes de acontecer. Antes que as coisas existissem, o Senhor já revelava. E era verdade. Aleluia, porque Isaías está profetizando o retorno antes que o povo fosse para o cativeiro. Oh, aleluia, porque o Senhor, aleluia, anuncia o fim antes do começo. Oh, aleluia, nós temos um Deus tão maravilhoso. Nós temos um Deus tão grande, irmão. Aleluia, Jesus, é bom servir esse Deus. Oh, aleluia, que bom esse servo do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor anuncia o fim antes do começo, irmãos. Aleluia, a Bíblia fala, irmãos. Aleluia, que ele profetizou que o povo voltaria, que ele levantaria o homem por nome de Ciro. Esse homem daria ordem a respeito do seu povo, que ele voltaria, aleluia, para a sua terra. Aleluia, conforme a palavra do Senhor. Aleluia, isso sucedeu, irmãos. A Bíblia fala que eles ficaram, aleluia, por 70 anos no cativeiro da Babilônia. Mas levantou-se Ciro. Oh, aleluia, o Ciro que Deus deu nome a ele, muito antes dele existir. Aleluia, Jesus, muito antes desse homem, do seu pai existir, o Senhor já tinha chamado ele pelo nome. Aleluia, a Bíblia fala, irmãos, que Ciro levantou, a Medopérsia, ela dominou a Babilônia. Foi um novo império que surgiu e venceu, derrotou a Babilônia. E quando ela derrota a Babilônia, aleluia, Jesus, o rei Ciro dá ordem para que aquele povo volte. Quem quisesse voltar, aleluia, a Jerusalém, aleluia, o reino de Judá, tinha total liberdade. E a Bíblia fala, irmãos, que vieram muitos. A Bíblia vai falar da genealogia daqueles que voltaram. E eles voltaram, irmãos, e chegaram e começaram a reconstruir as suas casas, sua vida, aleluia, em Judá. Aleluia, Jesus. E quando, irmãos, eles resolvem reconstruir o templo, aleluia, Jesus, porque era o mais importante, aleluia, Jesus, para que eles pudessem cultuar ao Senhor, adorar o nome do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que logo o inimigo se levanta. Aleluia, Jesus. Zorobabel, cheio da força do Senhor, começa a construir. Aleluia. E a Bíblia fala que vieram os homens que outrora, que agora já não era mais o reino de Israel, estava destruído. Aleluia, Jesus. Os homens daquele reino anterior de Israel, agora os samaritanos, que misturou ali tudo, eles vieram, irmãos, e ofereceram ajuda. Aleluia, Jesus. E começaram a falar, aqui, deixa a gente edificar com vocês, porque eles eram uma mistura. Eram judeus que casaram com pessoas estranhas, e muitas nações misturaram, igual o Brasil, que a gente não tem, Aleluia, Jesus. E aquela mistura. E eles acharam que eles queriam. Aleluia, Jesus. Eles quiseram também edificar o templo. Aleluia, Jesus. Mas Zorobabel olhou para eles e falou assim, não convém que nós e vós edifiquemos o templo. Aleluia, porque o Senhor deu isso para nós. Oh, irmãos, o crente tem que ter convicção. Aleluia, muitas das vezes as pessoas vão chegar diante de você e vão oferecer ajuda.
aleluia, para fazer algo na obra do Senhor. Mas se o meu Deus levantou, foi você, é você que tem que fazer. Aleluia, se o meu Deus chamou você, é você que tem que fazer. Aleluia, não queira ser bonzinho, irmãos. Aleluia, tentar, aleluia, agradar um e outro para fazer o que Deus determinou que você fizesse. Ah, mas se eu não deixar o irmão, ele vai ficar com raiva. Aleluia, se eu não chamar o irmão, ele vai ficar triste. Irmãos, para com isso. O que Deus chamou você, é você. Aleluia, Jesus. Não é o outro. Talvez o outro nem preparado para aquela obra está. Oh, aleluia. Ou talvez não seja falta de preparo. É porque Deus deu essa missão para você e não para ele. Quantas vezes na casa do Senhor alguém quer deixar o outro fazer algo? Aleluia, porque ele pensa, o irmão vai ficar triste se eu não der oportunidade. Mas o irmão está para lá de Bagdá. Não está na graça, não está na unção. Oh, aleluia, ele vem e atrapalha a obra de Deus. Porque não está na unção, não está na graça. Aleluia, não tem autoridade de Deus, mas quer fazer aquilo que Deus não chamou. Aleluia, e causa uma frieza no meio da congregação. Aleluia, causa um gelo nos corações. Ou simplesmente um movimento que não é do Espírito. Toma cuidado, irmãos. Aleluia, toma cuidado com isso. Ah, eu preciso honrar o visitante que chegou aqui, porque ele é uma pessoa honrada, tem que fazer isso para ele, tem que fazer aquilo. Irmão, se Deus tocou no seu coração, faça. Se Deus não faça, não. Aleluia, porque as coisas de Deus são muito sérias. Aleluia, pensa, se essa pessoa pegar esse microfone e falar algo que não é de Deus. Aleluia, algo complicado para a igreja. Aleluia, às vezes tem um visitante, uma pessoa mais simples, ou às vezes até um irmão já com uma mentalidade esquisita, o diabo soceta na mente dele, aí a pessoa vem, fala uma palavra e acaba derrotando. Aleluia, Jesus, ainda que pareça uma coisa abençoada. Aleluia, Jesus, mas aqui eles tiveram sabedoria. Isso não convém que nós e vós venhamos edificar o templo, não convém. Aleluia, Jesus, porque nós edificaremos a sós. Aleluia, esse templo. Parece egoísta, não parece? Aleluia, parece assim, nossa, eles ficaram revoltados. Aleluia, nossa, só eles que se acham no direito. Aleluia, Jesus, de edificar o templo, não quiseram deixar nós. Só eles. Oi, irmãos, eles tinham que ter essa posição. Aleluia, povo de Deus tem que ter posição, irmãos. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia fala, irmãos, que eles ficaram irados, mas muito irados. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, que aí eles foram lá e fizeram uma carta e mandaram para o rei da Medopérsia e falando com eles, aleluia, que lá, né, que em Judá eles estavam se levantando, estava restaurando, aquela cidade está crescendo, aleluia, está levantando os seus muros, está se reconstruindo, e eles quiseram dizer assim, cuidado, porque se eles se levantar e restaurar, eles podem, aleluia, simplesmente se revoltar contra vocês e querer ser independente, querer independência. Aleluia, Jesus, porque eles falaram assim, nessa cidade, aleluia, procura aí, aleluia, procura na história dos registros do reino de Judá, de Israel, vocês vão ver que tiveram muitos reis, aleluia, nos tempos muito antigos, aleluia, reis que se levantaram, fizeram sedição, aleluia, rebelião. Aleluia, falou assim, também houve reis poderosos sobre Jerusalém. Davi foi um deles. Aleluia, Salomão foi um deles. Aí ele falou assim, também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que lá além do rio dominaram em todo lugar. Realmente. Aleluia, Davi, ele conquistou muitas nações. Aleluia, Israel tornou-se um império. Aleluia, Salomão também, outros reis. Aleluia, Jesus, ele falou, procura aí.
aleluia, porque eles dominaram nações e essas nações pagaram até imposto para eles. Aleluia, Jesus. Isso para poder deixar, aleluia, que o rei da Medo-Pérsia se sentisse ameaçado. É mesmo. Aleluia, vai que ele se levanta, eles vão querer proclamar a independência, vão se revoltar, e depois nós não temos um outro império pelejando contra o meu império. Aleluia, Jesus. Eles mandaram a carta, mas a Bíblia fala que aquele rei leu aquela carta e mandou mesmo procurar os registros, e ele achou esses registros dos grandes reis que antes haviam, aleluia, em Israel, e ele ficou com medo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que aí ele fez um decreto: vocês não vão mais construir. Agora é interessante que a Bíblia fala que cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Aí a gente pensa assim, nossa, mas então o inimigo triunfou? Não, irmãos. Aleluia, Jesus, tudo isso vinha do Senhor por um tempo. Aleluia, Jesus, por um tempo. A gente não sabe, aleluia, o que havia, aleluia, no coração de Deus. Muitas das vezes já reparou, irmãos, que Deus muitas das vezes permite certas coisas para a gente dar valor? Aleluia, já pensou? Lembra da pandemia? Não sei se os irmãos lembram. Aleluia, Jesus, quantos crentes não davam valor estar na casa do Senhor? E eu lembro, aleluia, que eu ouvia sempre as pessoas dizer, nossa, agora eu estou sentindo falta de estar na casa do Senhor. Aleluia, nossa, aleluia, agora eu estou sentindo falta, aleluia, de estar na casa do Senhor, porque quando a igreja estava aberta, faltava o tempo inteiro. Aleluia, Jesus, mas veio a pandemia, nós éramos obrigados a fazer culto online, e deu saudade nos nossos corações de estar sentado nesse banco. Aleluia, irmão Ricardo lembra, né? Foi o dia que ele reconciliou com o Senhor, foi a primeira vez, quando a gente abriu, não foi? Aleluia, Jesus. Então deu saudade. Muitas das vezes, irmãos, tem situações que às vezes a gente pensa, mas por que Deus deixou? Aleluia, por que Deus permitiu acontecer? Aleluia, Deus poderia ter dado uma ordem, não vai ser assim. Poderia. Aleluia, Jesus. Mas os irmãos lembram que eles, no princípio, eles estavam mais preocupados com a própria casa deles do que em edificar o templo. Aleluia, Jesus. Mas aí quando deu a ordem, aleluia, eu imagino o coração daqueles homens. Aleluia, se tinha alguém que estava fazendo aquela obra por obrigação, aleluia, eles começaram a sentir necessidade de fazer aquela obra. Aleluia, se tinha alguém, aleluia, que estava fazendo de qualquer jeito, sentiu necessidade de fazer direito. Aleluia, começou a sentir falta. Aleluia, começou a sentir algo diferente. Aleluia, e quando aqueles corações já estavam ali daquela maneira, alguns acomodaram, é verdade, sempre tem alguém que acomoda. Aleluia, Jesus, até acostuma. Aleluia, mas aqueles que são retos de coração, irmãos, por mais que às vezes, por algum momento, ele desprezou aquilo que é de Deus, o coração dele começa, aleluia, a sentir falta, a sentir saudade. Aleluia, Jesus, e a Bíblia fala, irmãos, que passou um espaço de tempo, aleluia, enquanto aquele rei dominava, nada acontecia. Mas aí levantou o rei Dário, aleluia, Jesus, e aí a Bíblia fala, irmãos, que aí levantou profetas e começou a incentivar eles a retomar, no momento exato, aleluia, aleluia, a construção do templo. E aí, irmãos, eles mandam uma carta, aleluia, para Dario, aleluia, Jesus, falando, aleluia, sobre, o desejo deles edificar, aleluia, Jesus, aquele templo, para ver se ele liberava. Aí sim, a Bíblia fala que esse outro rei, o rei Dário, aleluia, ele deu um decreto e ele mandou que eles poderiam continuar, porque agora era o momento, aleluia, deles continuar a reconstrução. Aí foi uma alegria. Aleluia, Jesus. Aí aqueles homens foram com muita alegria. Aleluia, o rei Dário ainda falou, aleluia, deu eles, aleluia, recursos, mandou que aqueles homens,
além que mandaram a carta anterior, obrigando eles, dando ordem para eles, também tinha que ajudar financeiramente e ainda proteger eles ainda. Não edificar, mas tinha que colaborar, tinha que ajudar financeiramente. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, eles começam a reconstruir o templo. Aleluia, com alegria. Aleluia, Jesus, e com gozo e da maneira correta que Deus queria. Aleluia, Jesus, e foram edificando. E a Bíblia fala, irmãos, aleluia, que foi uma alegria tão grande. Ali, quando eles viam aquele templo se erguendo, tijolinho por tijolinho, ali crescendo a construção do templo, eles se alegraram na presença do Senhor. Oh, irmãos, como é importante, irmãos, estar na direção do Senhor. Aleluia, como é importante buscar a direção do Senhor. Aleluia, Jesus, muitas das vezes o Senhor permite por um tempo, aleluia, que as coisas cessem para que nós possamos dar valor. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o tempo que você tem, aleluia, o tempo, a oportunidade que está sendo dada para você nessa noite, nesse dia, nesses últimos dias, valorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se Deus te deu um cargo, valorize esse cargo. Aleluia, se Deus te deu um ministério, valorize. Se Deus te deu um dom, se você tem um chamado, valorize o que Deus te deu. Não deixe, aleluia, Deus por um momento tirar isso de você, para que você sinta falta daquilo que Ele te entregou. Aleluia, Jesus. E que essa palavra, irmãos, continue falando nos nossos corações. Aleluia, Jesus, porque, aleluia, até o que o Senhor quis falar, eu não posso falar além daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Aleluia, palmas que exaltam o santo nome do Senhor. Nossa irmã Valéria vai fazer essa oração. Aleluia, Jesus.